Você pode levantar as suas mãos e glorificar ao Senhor nessa manhã, amém? Levante as suas mãos e adore a Ele nesse lugar. Você pode dar glória, 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 glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluias. Levante a tua mão e diga assim: que se abra os céus. Diga: o Cordeiro. Nossa fé em quem? No nosso. Você pode dizer isso mais uma vez? Que se abra os céus, o Cordeiro vem, nossa fé está do nosso Deus. Então, se a tua fé está no Senhor, aplauda bem forte a Ele nessa hora. Vamos dar para Ele a nossa melhor, mas a nossa melhor salva de palmas. Isso, abre a tua boca. Diga glória, glória, glória a Deus. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: a minha fé. Diga com autoridade, diga: a minha fé, a minha esperança não está no homem. A minha fé, a minha esperança não está em coisas, mas a minha fé, a minha esperança está no Senhor. Glória a Deus. Que esta canção, ela seja verdadeira na sua vida, amém, amados? Que de fato você, ao olhar para as situações, que de fato você, ao olhar para a adversidade, que você não venha criar expectativas no homem ou criar expectativas nas coisas, mas que a tua fé e a tua esperança, que elas estejam no Senhor. E você sabe que isso me faz lembrar a história de uma mulher que conta-nos a palavra. Essa mulher, ela era sedenta de várias coisas. Ela estava sedenta de relacionamentos, porque essa mulher, ela não se relacionava bem com as pessoas do lugar onde ela estava, né? Tanto que a própria palavra de Deus, ela diz que essa mulher, ela ia sempre à hora sexta para tirar água. E nós estamos falando da mulher samaritana. Ela era sedenta por relacionamentos, porque ela não se relacionava bem, ela tinha problemas de relacionamento. Essa mulher, ela era sedenta por aceitação, porque justamente ela procurava os horários alternativos, porque ela não se sentia aceita pelas pessoas. Então ela acabava procurando horários alternativos para fazer as coisas, porque ela não tinha um bom relacionamento. Então essa mulher, ela era sedenta de relacionamentos, ela era sedenta de aceitação, ela era sedenta na sua vida sentimental, porque Jesus vai dizer para ela que ela tinha 5 maridos e aquele com quem ela estava não era seu marido. Então essa mulher, ela era sedenta de várias coisas. Mas apesar de serem várias as suas necessidades, apesar dela ser sedenta em várias áreas, Jesus vai dar uma única solução para ela. E qual vai ser a solução que Jesus vai dar para aquela mulher? Jesus vai dizer: aquele que beber desta água, da água do poço, aquele que beber desta água natural, aquele que confiar e acreditar nas estratégias e nas soluções humanas, ele vai continuar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais vai ter sede, porque do seu ventre será formada uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Diga glória a Deus. A solução para aquilo que está afligindo a tua alma, mulher, a solução para aquilo que está afligido você, não está no homem, não está na terra, vem de mim. Talvez você está aqui, meu querido, nessa manhã, e talvez você está sedento por algo. Pastor, eu estou sedento na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na saúde. Jesus, ele dá para nós a mesma solução que ele deu para a mulher samaritana. Quer resolver o teu problema? Bebe da água que eu tenho para te dar. Aquele que beber dessa água nunca mais vai ter sede, não vai ter sede, não vai estar sedento de nada. Aquele que beber da água que eu lhe der vai ver a sua vida sendo transformada. E eu posso dizer uma coisa para você:
Você sabe qual é a água que mata a nossa sede? Você sabe qual é a água que muda a nossa vida? Levante a tua mão para o céu e diga: esta água é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a água que pode transformar todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é a água que tem o poder de transformar o teu relacionamento, de transformar a tua comunhão. A palavra de Deus é a água que tem o poder de mudar a tua história. Você crê que nesta manhã Deus ele trouxe você aqui nesse lugar para te dar de beber? Não, mas está fraco. Você crê que Deus trouxe você aqui nessa manhã para te dar de beber? Amém? Se você está sedento, venha a mim e beba. Ele tem água para você hoje. E nessa manhã, com muita alegria, eu queria convidar, vem cá, pastor. Sobe aqui, por favor, pastor Biratã. Eu queria que a igreja aplaudisse bem forte ao Senhor Jesus. Mas vamos aplaudir bem forte. Amém? Glória a Deus. Pastor Biratã, um amigo de longa data, uma pessoa que nos ajudou muito no início do nosso ministério. E hoje a gente tem a alegria de estar aqui dividindo o altar. E ele vai ser o porta-voz do Senhor. Ele vai ser o homem. Ele vai ser o homem com um cântaro de água na mão. Amém? Você está sedento pela água? Através da vida dele, Jesus vai trazer água para nós essa manhã. Vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Jesus, pastor. Deus abençoe, fica à vontade. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É motivo de muita alegria estar aqui nessa igreja, com esse casal tão abençoado, maravilhoso, que eu convivi durante muitos anos e que são bênção de Deus. Não só convivi com eles, como pude também conhecer a família, né? Os pais, e realmente é uma família muito abençoada. A gente sabe que a gente aprende muita coisa na igreja, mas educação começa dentro de casa. Pastor Vitor sempre foi um gentleman, né? Um moço muito educado, respeitoso. Pastora Bárbara também. E vocês têm pastores que são referências, pessoas de Deus, pessoas que têm o melhor de Deus para vocês. Pegue a palavra do Senhor. Como disse o pastor Vitor Leandro, eu procurarei ser tão somente um porta-voz do Senhor nesta manhã, visto que nós nada somos, se não é o Senhor na nossa vida, nós não podemos absolutamente nada. E hoje nós temos vivido tempos muito difíceis. A palavra do Senhor, ela já dizia isso, que nos últimos dias nós viveríamos tempos trabalhosos, tempos difíceis. Os inimigos do homem seriam seus próprios familiares, irmão se levantaria contra irmão, filho contra pai. Nós temos vivido esses dias. Por isso, como nós somos de Cristo, nós temos que procurar agir exatamente ao contrário do curso desse mundo. Porque o mundo tem caminhado para viver isso de mal e cada vez para pior. Por isso, abra comigo em Provérbios 18. Porque quando nós estamos numa reunião dessa, com um louvor tão abençoado, ungido, a presença de Deus tão patente, não é? Pastor Vitor, quando entrei no gabinete dele, falou assim, até nisso Deus caprichou, né, pastor? Para entrar no gabinete do pastor, você tem que já se humilhar, né? Você já baixa a cabeça, né? E glória a Deus por isso. Porque nós temos, amados, que nos humilhar. E hoje a palavra que o Senhor tocou no meu coração para trazer
fala exatamente sobre isso, porque nós temos vivido tempos que antecedem uma decisão no nosso país. Fique tranquilo que eu não vou falar sobre política, mas a política tem trazido divisão, contenda dentro de família. Às vezes um grupo de família do WhatsApp, a pessoa sai e começa a haver contenda e discussões, e por causa às vezes de um assunto que é decisivo para o nosso país, não há dúvida, mas acaba se dividindo uma família, se perdendo uma amizade, por causa de pessoas que talvez não vão dar a mínima para você. E eu quero que você leia o livro de Provérbios, capítulo de número 18, e nós vamos ler o versículo de número 19. Diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os portais ou os ferrolhos de um palácio. Quando a gente lê esse mesmo texto na raiz, a palavra diz que são como as fortificações de um palácio. O que impede uma pessoa de transpor os muros, de transpor os portões em tempos de guerra. Talvez você já deva ter assistido algum filme épico, aonde o inimigo ele tenta se aproximar do muro primeiro, porque os arqueiros não permitem, não é, que ele se aproxime. Mas na medida que a batalha vai avançando e o inimigo se aproximava dos muros, o próximo objetivo dele era usar um ariete para tentar derrubar aquela porta, aquele portal, que era reforçado por dentro, com ferro, com madeira, e era muito difícil arrombar aquela porta. Imagine você, quem é que já perdeu uma chave da porta de casa e não tinha tempo para chamar chaveiro? Falou, eu vou derrubar essa porta aqui, depois eu me viro para arrumar. É fácil? Com duas tranquinhas ali, uma tetra em cima e uma chavinha ali embaixo? Não é fácil. Você imagina aquelas trancas enormes. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o sábio Salomão, depois de Cristo, nunca houve nesta terra alguém mais sábio do que Salomão. E nem irá nascer, diz a palavra. Nem irá nascer. Ele está dizendo que uma pessoa ofendida, preste muita atenção, porque nós temos vivido tempos em que a gente prega a necessidade de ganhar almas para Jesus, a necessidade de povoar o céu, mas a gente se esquece que muitas vezes ganhar a alma é muito mais fácil do que recuperá-la. Porque segundo o sábio Salomão, ele está dizendo, olha, um irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade murada. Uma alma para Deus vale mais do que o mundo todo. Mas quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, as barreiras que você tem que quebrar são barreiras de religiosidade, barreiras de opinião pessoal, barreiras de falta de conhecimento bíblico, barreiras como orgulho, porque a pessoa diz, já tenho minha religião, já tenho a minha maneira de pensar. São barreiras que você, com argumentos, com o Espírito Santo, você consegue transpor.
Você consegue quebrar. Não é fácil, mas você consegue. Mas quando é um irmão, diz a palavra, irmão ofendido, você vai usar a palavra, sabe o que o irmão vai dizer para você? Eu sei, eu já conheço esse texto. Não, porque Jesus, eu sei, Jesus está aqui no meu coração. Não, porque o Espírito Santo, eu sei, Ele também fala comigo. E você vai procurar maneiras e argumentos de tentar trazer essa pessoa de volta. E a palavra diz que é mais fácil você levantar um exército, é mais fácil você pegar flecheiros, lanceiros, pessoas com espada, com armadura, um exército preparado, treinado, e você tem que transpor os flecheiros que estão defendendo aquele muro, e depois você vai ter que pegar o ariete e tentar destruir aquele portão. Muitas baixas vão ter nessa guerra, muitas pessoas vão morrer, e talvez seja mais fácil você conseguir transpor aquela cidade murada do que conseguir trazer de volta, ganhar aquele irmão ofendido. Feche os teus olhos. Senhor Deus, estamos nesta manhã aqui na MAF e pedimos com toda a humildade, porque não somos os donos da razão. Somos seres humanos falhos e limitados, dependentes da Tua presença, do mover do Teu Espírito. Por isso, meu Deus, antes de mais nada, perdoe todas as falhas, todos os pecados, tudo aquilo, meu Deus, que há no ser humano, e que eu venha desaparecer, que eu venha diminuir completamente, de modo que o Senhor tome o teu lugar nesse altar na minha vida, e eu seja tão somente um instrumento teu, que a minha boca seja uma trombeta a anunciar a tua palavra, e no momento que eu for esse instrumento, que a tua palavra entre em cada coração, e ali como semente, ela possa produzir, crescer, brotar, florescer, frutificar e multiplicar, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E se você crê, diga amém. Tome o teu assento, por favor. Difícil, muito difícil. Você sabe qual é a maior denominação evangélica existente no mundo hoje? Ah, pastor, eu tenho para mim que seja a Batista, ou a Assembleia, ou diga uma outra igreja. Não, você vai errar todas as vezes. A maior denominação evangélica que existe hoje são de pessoas que se afastaram da igreja. Essa é a maior igreja que existe. A igreja dos desigrejados, que saíram por causa de uma palavra mal colocada, que saíram por causa de contendas, por causa de divisões, por causa muitas vezes de um desejo de obter um cargo e fazer de tudo para receber esse cargo, porque alguém puxou o tapete, porque alguém fez uma fofoca, enfim. Existe muito mimimi, a gente sabe que não podemos ser, como se diz no nosso meio, a florzinha de Jesus. Mas nós sabemos que existem pessoas que realmente têm motivos reais para sair da igreja, porque ela chega a dizer: olha, nem lá no mundo eu achei o que eu acabei encontrando dentro da igreja. E quando eu digo igreja, eu não me refiro a essa ou aquela.
eu me refiro a todas. Sabemos que igrejas são compostas por homens e que homens são falhos. Mas a palavra diz que nós temos que observar o cuidado que nós temos que ter com cada alma que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E acredite, se tivesse que fazer tudo de novo, ser traído de novo, ser torturado de novo, ser ferido de novo, ser abandonado de novo, para salvar só uma alma, Ele faria tudo de novo. Ele nos amou de uma maneira tal, o nosso Pai, o nosso Deus, que sacrificou o próprio Filho, que clamava na cruz dizendo: Pai, por que você me desamparou? Qual o pai ou a mãe que está aqui, vendo o seu filho todo ensanguentado, ferido, abalado emocionalmente? Porque se você ler o Getsêmani, você vai ver que Jesus estava angustiado, que Ele estava ferido não só no corpo, depois que foi torturado, mas primeiro na alma. Qual o pai ou a mãe que não faria de tudo para tirar o seu filho daquela situação? Mas Deus, vendo o seu filho em profunda agonia, como diz a palavra, nada fez, por amor a mim e por amor a você. Foi assim que Ele nos amou. Esse é o valor que nós temos perante o nosso Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque se é difícil trazer uma pessoa para o reino, é mais difícil reconquistá-la depois que ela se afastou e se ofendeu. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: você conhece alguém que saiu da igreja ofendido? Se eu perguntar aqui, aliás, eu vou perguntar aqui, eu já sei o resultado. Levante a mão quem conhece. A maioria, ou 100%. E olha que coisa. O que você tem feito para trazer essa pessoa de volta, pastor? Eu já tentei. Pastor, eu já fiz de tudo. Mas a pessoa não vem. Ela bate o pé. Ela fala que ela está com Deus, está com Jesus, que não precisa de igreja, não precisa de pastor, que ela não quer mais essa experiência. Quando a gente lê Provérbios capítulo 18, e já eu vou me aprofundar nesse assunto, mas eu quero mostrar algumas coisas para você. Ele já começa dizendo aqui no versículo 1 o seguinte: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola, ele insurge contra a própria sabedoria. Você vê que a pessoa já começa se isolando, porque ela não quer que ninguém tente convencê-la, ao contrário. Ela está se insurgindo contra a própria sabedoria? Sim. 2 é melhor do que 1. Tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Quem compreende isso, diga amém. É óbvio. Mas qual é o primeiro passo da pessoa? Ofendida, ferida, ela se isola. Isso é um perigo, sabe por quê? Porque numa igreja, nós deveríamos ter sensibilidade, porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Paulo disse: se a mão disser, eu não faço parte do corpo, como é que a mão vai mexer sem o braço? E assim por diante. Meu irmão, você é parte do corpo. Vamos supor que você é a mão, dá um beliscão no seu braço bem dado para você ver se não vai sentir. Então quer dizer que numa igreja onde todos fazemos parte do mesmo corpo, deveria haver o quê? Sensibilidade.
De modo que se alguém que faz parte desse corpo já começou a se isolar, alguma coisa aconteceu, eu teria que ir atrás dessa pessoa para saber o que está acontecendo, antes que esta pessoa que já está se isolando se afaste completamente. Mas sabe qual é o problema da igreja atual? Parece que é cada um por si e Deus por todos. Eu na minha igreja, a minha igreja em São Paulo, pastor, é um pouquinho menor até do que essa aqui, era praticamente desse tamanho. E uma vez eu perguntei para uma pessoa que falou assim: pastor, eu estou indo para uma outra igreja. Eu falei: por que? Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Não, pastor, aqui eu recebo até carinho demais, atenção demais, mas eu não gosto disso. Eu gosto de chegar na igreja, ninguém me conhece, eu sento no meu banco, eu assisto o meu culto e vou embora. Olha isso. Talvez você já tenha conhecido pessoas assim, mas aí eu fui mais profundo. Eu falei: mas você tem um minuto para a gente conversar? Comecei a conversar. E eu descobri que na verdade um obreiro da igreja estava já entrando na vida particular dele, estava já semeando Aí eu entendi, ele já estava se isolando e já estava pensando em fazer o quê? Ofendido. Eu vou sair da igreja, eu vou congregar no lugar onde ninguém me conhece, eu não quero conhecer ninguém, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero fazer parte de grupo de homem, eu não quero fazer parte de evangelismo, eu não quero fazer parte de diaconato, eu quero ouvir a minha palavra, tomar a minha santa ceia e ir embora para minha casa, porque o que eu quero é buscar minha salvação e ponto final. Menos mal, né? Mas e aquele que diz: eu não quero mais ir em igreja nenhuma, eu não quero mais saber disso? Veja só o perigo. Olha o perigo. E o que eu acabei de dizer? Que nós como igreja somos muitos membros e fazemos parte de um mesmo corpo. Então, se nós fazemos parte de um mesmo corpo, como eu acabei de dizer, como é que essa mão aqui faz parte desse braço, e eu dou um beliscão no braço, a mão não vai sentir? Vai sentir a mesma dor. Eu como igreja deveria sentir a dor dos meus irmãos, mas muitas vezes nós só pensamos nas nossas dores, nas nossas dores. Veja como nós estamos anos-luz de ter a mente de Cristo, porque a palavra diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E sabe o que a palavra diz? Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Veja como Jesus é diferente. Não, eu não quero que ele seja ferido, eu vou ser ferido no lugar dele, porque eu aguento, ele não aguenta. Eu vou me colocar na frente dele, eu vou defendê-lo, eu vou protegê-lo. Eu sou o cabeça, ele faz parte do meu corpo. Nós deveríamos, como igreja, pensar um pouco mais nos nossos irmãos. Existem pessoas que você não vê há algum tempo e que fazem parte dessa igreja. E sabe qual é o problema da igreja? Ela joga a carga toda em cima dos pastores. Se alguém afastou, se alguém desviou, se alguém não vem mais, isso é problema do pastor, não é problema meu. Engano seu. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Deveria haver sensibilidade. Olha para essa pessoa e diga assim: você tem sensibilidade?
Porque se você é uma pessoa que só sente a sua dor e não sente a dor dos outros, não reclame quando estiver doendo para você e não tiver ninguém para curar suas feridas. Quando Jesus conta a parábola, é uma parábola do bom samaritano, ele diz exatamente isso. O sacerdote viu o homem caído e disse: não é problema meu, eu nunca vi esse homem na vida, eu não sei quem ele é, eu não conheço. Aí veio o levita, passou e disse: não é problema meu, eu não conheço. Aí veio um samaritano que não se dava com o judeu, vê o homem caído, desacordado, pega, coloca na cavalgadura, azeite nas feridas, leva para uma hospedaria, cuida dele. O homem ainda está desacordado, diz a palavra. Então esse homem, esse samaritano, fala direto com o dono da hospedaria, dizendo: ó, eu não posso ficar, eu tenho que seguir a minha jornada, mas eu vou voltar por aqui. Faz o seguinte, as contas já estão pagas, tudo o que ele vai consumir aqui, e quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa para pagar, eu pago. Jesus, ele diz que os que estão sãos não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Existem pessoas que estão doentes e que precisam de você. Pessoas que estão feridas, que se afastaram, pessoas que perderam o ânimo, pessoas que já deixaram a vida de Cristo e estão vivendo uma outra vida. E a pessoa diz: bom, problema dela, ela já se converteu, ela já tem o Espírito Santo, ela conhece a palavra, ela sabe o que faz. Não é assim que funciona. Porque o filho pródigo, ele morava com o seu pai, ele conhecia o seu pai, ele abriu mão de estar com o pai, pegou uma herança, gastou com bebedeira, com prostitutas, com falsos amigos, se perdeu completamente. E quando ele caiu em si, diz a palavra, ele diz: eu vou voltar. Mas como é que eu vou voltar dessa forma? Você não entende que muitas vezes tem uma guerra que acontece dentro da pessoa que está fraca, ferida, caída? Quem está entendendo, diga amém. Às vezes ela até quer voltar, mas ela se sente envergonhada. Ou às vezes ela pensa: como é que as pessoas vão me ver lá dentro? O que elas vão falar de mim? Como é que eu vou ser tratado? E o filho pródigo então decide voltar. E o que a palavra diz? Que ele tem um irmão que é irmão dele. E que quando ele volta, ao invés do irmão dizer: poxa, que bom que o meu irmão está voltando para casa, a primeira coisa que vem no coração dele: poxa, pai, você nunca me deu um cabrito? E o meu irmão vai, sai com prostituta, se embebeda, cai. E aí ele diz: ai, eu estou arrependido. Você recebe ele desse jeito? O que o pai diz para o irmão daquele filho pródigo? O seu outro filho: filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu também é seu. Não era justo a gente se alegrar com o seu filho que estava morto? Ele estava morto e agora ele reviveu. Ele estava perdido e agora ele foi encontrado. O sentimento do pai, sabendo que o filho dele está voltando para casa, é um sentimento de fazer festa. E Jesus fala sobre isso, que a festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando é que nós vamos começar a fazer festa por aqueles que estavam caídos e perdidos, gente? Ou será que eu só faço festa quando uma porta se abre para mim? Ou quando eu dou testemunho de uma cura? Ou quando Deus me abençoa com uma herança, aí eu faço festa?
Será que eu não estou sendo egoísta? Eu não só penso em mim, só na minha vida, só nas minhas bênçãos, só. Hoje, eu tenho certeza que esta igreja não é assim. Eu conheço o pastor Vitor, mas nós temos vivido um tempo em que as igrejas não têm pregado um evangelho cristocêntrico. É um evangelho de troca. Ó, você dá isso e Cristo te dá aquilo. Você faz isso e Cristo vai fazer isso para você. Se você fizer esse jejum, aí Deus vai fazer isso para você. Se você fizer essa campanha, Deus vai fazer isso para você. Se você der essa oferta, aí Deus vai dar isso aqui para você. Como se Deus precisasse de alguma coisa. O que Deus precisa, e Ele diz isso na palavra, é que eu o ame de todo o coração, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e que eu ame o meu próximo, como se fosse eu. Porque se eu me afastar, quem é que vai atrás de mim? Se eu cair, quem é que vai me levantar? E é assim que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar nisso. Você acha que você... Não, eu não caio. Eu não tropeço. Desse caminho eu não vou sair nunca. Ah, é? Sabe o que a palavra diz de pessoas que pensam assim? Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si próprio. Todo mundo pode cair. Todo mundo pode errar. Eu pregava essa semana, pastor Vitor, Davi, é bonito falar, Davi. O homem com o coração segundo o coração de Deus. É lindo dizer isso. E ele foi. Mas ele caiu. Ele adulterou. Ele mandou um homem para frente da batalha para morrer. Porque antes de mandar ele morrer, ele tentou colocar esse homem dentro da casa dele, com a mulher dele que já estava grávida, para ter uma relação sexual, para poder esconder a gravidez da esposa com ele. Ele queria tapar o sol com a peneira. Ele era um homem com o coração segundo o coração de Deus, sim. Mas Davi caiu, tropeçou, achou que estava tudo bem. E um dia Deus envia um profeta para dizer: ô Davi, não está tudo bem não. Primeiro ele conta uma ilustração. Porque quando a gente fala de outras pessoas, aí nós usamos o peso da balança. A gente se senta na cadeira de juiz, a gente julga e condena. Quando Natan falou de um homem que era rico, que tinha muitas ovelhas, e que podia ter a ovelha que ele quisesse, e aí ele foi num homem pobre que tinha uma só, que a deitava no seu regaço, cuidava dela, e ele vai e toma aquela ovelhinha daquele homem pobre, e ainda mata aquele homem. Davi diz: o quê? Esse homem tem que morrer. Eu digo mata, eu estou falando mata num sentido literal, no coração, arranca o que ele tem de mais precioso. Aí Davi põe o juízo: esse homem tem que morrer, mas antes de morrer ele tem que pagar 4 vezes mais. Aí quando ele lança o juízo, aí o profeta diz: mas é você, esse homem. Porque quando a gente julga a situação dos outros, meu irmão, quando a gente vê alguém comete um erro, meu irmão, a nossa língua é pesada para condenar. O nosso dedo se estende em haste para apontar. Mas quando é conosco, quando Natan disse: mas é você, Davi não sabia o que fazer. Ele passou a noite toda jejuando, orando, desesperado.
por causa do juízo que veio de Deus, porque o profeta disse: o que você fez em oculto será feito debaixo da luz do sol. Tudo que você decretou vai acontecer na sua vida, e aconteceu. Davi perdeu praticamente 4 filhos. Antes dele morrer, eles partiram. 3 literalmente, e uma, a filha que teve que partir envergonhada depois que o seu irmão a estuprou. Olha o que aconteceu com Davi. Ele teve que aprender as duras penas, que a gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente tem um Deus a quem nós prestamos conta, e que às vezes tem alguém ali que o coração bate, que tem sentimentos, que tem emoções, que é um ser humano. Urias lutava por Davi, guerreava a guerra de Davi, enquanto Davi estava se deitando com a sua esposa. Ele estava disposto a morrer por Davi. E quando Davi colocou os olhos em Batseba, diz a palavra que ele perguntou quem é. Ele disse: Batseba, mas ela é casada sim com Urias, aquele que está lutando por você no campo de batalha. Mas Davi já tinha concebido o pecado dentro do coração. Então olha só, por que Deus está trazendo essa palavra hoje? O que você tem feito para salvar aqueles que estão isolados, que estão caídos, que estão perdidos? Porque eles são mais difíceis de se ganhar do que uma cidade morada. O que você está fazendo para evitar que uma pessoa que faz parte do corpo saia? Porque é o que eu vou falar agora rapidamente. Porque existem coisas que nós podemos evitar. Olha para essa pessoa pertinho de você e diga assim: tem coisas que você pode evitar. Por exemplo, fofoca, contenda, palavras colocadas de maneira errada. A palavra diz aqui mesmo, ó, no livro de Provérbios, no capítulo 18, para a gente não sair daqui. Você vê que só nesse texto já é rico nesse assunto. O versículo de número 6, aliás, o 5, diz o seguinte: não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Em outras versões diz: não é bom favorecer o perverso, o que aí vai incluir até aquele que está dentro da igreja, mas não está agindo com justiça, mas com perversidade. Às vezes a gente pende: eu vou pender para o meu amigo aqui, porque ele é meu amigo. Ele é o teu amigo, mas ele está com a razão? Ele é o teu amigo, mas ele está fazendo o que é certo? Eu tenho que defender minha esposa, até se ela estiver mentindo. Eu tenho que defender meu marido, até se ele estiver errado. Você lembra do que Jó disse? Quando a sua esposa falou assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Mulher, como fala uma louca, assim falas tu. Nós sempre recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Meu irmão, sabe o que Salomão está dizendo aqui? Não é bom você favorecer o perverso, o ímpio, e com isso fazer o justo perder a razão. Você já pensou? Eu vou favorecer o perverso porque ele é meu amigo, porque é minha esposa, porque é meu marido, porque eu gosto mais dele, e o justo que está fazendo o que é certo passa por errado. Aí sabe o que acontece com ele? Ele diz: isso aqui não é igreja não, eu vou embora. Eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo caluniado, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz parte do ministério por anos, aonde muitas vezes, e o pastor Vitor sabe, eu não estou aqui falando mal, pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção.
mas aonde era incitado competição entre os próprios pastores. Competição. E muitas vezes era um querendo puxar o tapete do outro, um querendo tomar o lugar do outro, um querendo ter mais poder que o outro. Olha o que Salomão está dizendo aqui, gente. Não é bom você favorecer o perverso. São coisas, pérolas que Deus está ensinando para você nessa reunião da família hoje de manhã, para a gente evitar que o irmão nosso se afaste, porque depois que ele se afastar, trazer ele de volta é mais fácil você guerrear e transpor uma cidade murada do que ganhar essa pessoa de volta. Então não vamos perder aquele que é tão precioso aos olhos de Jesus Cristo. O versículo 6 diz assim: olha, os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca chama por açoites. Para que eu vou abrir a boca para ficar falando besteira, filho? Hein? Tiago, líder da igreja em Jerusalém, meio irmão do Senhor Jesus, ele diz que a nossa boca está cheia de peçonha mortal. Com a mesma boca a gente dá glória a Deus e bendiz o Pai. E com a mesma boca a gente amaldiçoa os nossos irmãos, que são imagem e semelhança desse Deus. Ele fala: quando eu quero dirigir um cavalo, eu coloco um freio na boca dele. E aí eu consigo fazer com que ele vá na direção que eu quero. Eu dirijo ele. Quando a gente aprender a dirigir a nossa boca, é porque nós aprendemos a colocar um freio nela. Sabe o que é você frear a sua língua? É você pensar antes de falar. Não é você falar por ímpeto, porque, meu irmão, o diabo, ele é sutil. Às vezes eu, pastor, ou uma pessoa, um ancião, ele cai nessa armadilha. Vem uma pessoa, começa a falar um assunto de uma coisa, aí daqui a pouco você mal percebe, você já está participando daquele negócio ali, escarnecendo ou falando mal. A gente tem que aprender a pôr um freio na nossa boca, para saber dirigir a nossa vida, porque senão, como disse Tiago, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não tropeça é perfeito. Eu vou tropeçar? Vou. Mas assim como eu falei uma palavra errada, eu também tenho o poder de voltar atrás e falar: não, me perdoa, não é nada disso, esquece isso aí. O problema é que às vezes a pessoa diz: não, uma palavra dita é como uma flecha lançada, né? Ela não volta para trás. Tudo bem, você não lançou a flecha? Então vai ver onde a flecha caiu. Vai ver quem a flecha feriu. Vai ver o que causou a flecha. Porque foi você que lançou a flecha. Então vai atrás da flecha. Não lança a flecha: já lancei. Fazer o quê? Já foi. Agora que foi, já foi. Não! Se você lançou a flecha, vai atrás da flecha. Seja responsável pelas palavras e atitudes que você tem, pelas palavras que você disse. Por isso que o salmista diz assim: olha, coloca um guarda à porta dos seus lábios. Meu irmão, colocar um guarda à porta dos meus lábios. O salmista, ele diz que é necessário eu colocar um guarda aqui para ele ficar vigiando o que eu vou falar e o que eu não vou falar. Existe um guarda na palavra. E a palavra diz que esse guarda não dorme e não tosqueneja. É o guarda de Israel.
Eu preciso começar a orar, ao invés de orar: Senhor, abençoa meu filho, Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa meu trabalho, Senhor, me dá saúde. Eu tenho que começar também a orar dizendo: Senhor, coloca um guarda na porta da minha boca. Guarda as minhas palavras, Senhor, e os meus ouvidos também. O sábio Salomão também diz, sabe o quê? Ele diz assim: os meus ouvidos provam as palavras, como o paladar ele prova a comida. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Eu não como o que não me faz bem. Eu não como o que me faz mal. Eu não como o que eu não gosto. A pastora Bárbara mandou uma mensagem ontem, falou assim: pastor, o que você gosta de comer que a gente vai fazer um almoço? Aí eu falei: eu não gosto de catupiry, eu não gosto de molho branco, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Mas do restante eu gosto de tudo. Então ela já sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu já sei que eu vou comer uma coisa gostosa daqui a pouco. Agora pensa bem, pensa bem. Salomão está dizendo: o ouvido tem que ter uma sensibilidade, como a boca tem um paladar. Tem coisa que você não gosta, não adianta querer empurrar. Você vai comer, vai te dar azia, não é verdade? Você vai ter ânsia de vômito. É particular de cada um. A pessoa não come, é gostoso. Amigo, eu não gosto. Mas você não gosta porque você não provou o que a minha mãe faz. Meu irmão, pode ser o Henrique Jacan. Eu não gosto. Não faz bem. A palavra diz o quê? O seu ouvido tem que ter essa sensibilidade. Ele tem que provar a palavra como o meu paladar prova a comida. Por quê? Porque a boca depois vai falar o que o teu coração está cheio. Jesus disse: o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então, você ouve alguma coisa que você sabe que não vai fazer bem para você, você já descarta isso. Não deixa nem entrar no teu coração, meu irmão. Porque se entrar vai te contaminar e você vai querer ali se defender, vai querer falar, vai querer soltar a língua. Então já começa a criar bloqueios para evitar essas coisas. Quem está entendendo isso, diga amém. Olha só, vamos continuar aqui. Eu não quero me estender demais, mas a palavra diz aqui, versículo de número 7: a boca do tolo é a sua própria destruição. Eu vou destruir alguém? Vou. Mas eu também vou destruir a minha vida. Porque Jesus diz que tudo aquilo que eu medir, eu vou ser medido da mesma maneira. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E quase sempre com medida recalcada, sacudida e transbordante. Por isso Salomão termina dizendo: os seus lábios vão ser um laço para a sua alma, uma armadilha para a sua alma. Aí ele fala do mexeriqueiro. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, descem ao íntimo do ventre. Irmão, como é que pode dentro de uma igreja a pessoa falar assim: amiga, você não sabe tudo. Me conta. Que me conta o quê? Amiga, você não sabe da última. E eu não quero saber nem da primeira. Se for para orar pela pessoa, se for para cuidar dela, se for para ajudar ela a levantar, eu estou dentro. Mas se você me veio só fazer fofoca, então cai fora, meu irmão. Já coloquei um guarda na minha boca e já estou sensível naquilo que vai entrar pelos meus ouvidos. Eu não quero me contaminar. Porque se um irmão ofendido se afastar, ele vai ser muito mais difícil de se ganhar do que uma cidade murada. Então eu não vou permitir que alguém se afaste por minha causa. Porque um dia Deus vai me cobrar pelo sangue daquela pessoa. Deus falou: Caim,
o sangue do seu irmão está clamando desde a terra. Ele está gritando: o que eu fiz com o meu irmão? Por que ele me deu uma pedrada? Por que ele tirou meu sangue? Eu amava tanto ele, eu não fiz nada para ele. O sangue do seu irmão está clamando, está chorando, está sofrendo. Por que você matou seu irmão, Caim? Porque ele me agradava e você não? Porque ele fazia o que era certo e você não? A igreja precisa entender e ser sensível, porque a vida da alma, diz a palavra, está no sangue. E aí eu vou te mostrar uma coisa, retroceda um pouquinho aqui em Provérbios capítulo 6. Porque o Senhor diz o seguinte, olha o que ele diz aqui, versículo de número 16, Provérbios 6,16. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que respira mentiras. São as 6 coisas que Deus aborrece. E eu vou te ensinar uma coisa aqui que vai deixar você de cabelo em pé. Até você que não tem cabelo vai arrepiar até o cabelo. Meu irmão, quem já ficou aborrecido essa semana com alguma coisa aí? Levante a mão. A gente se aborrece o tempo todo. É ou não é? Deus falou que essas 6 coisas o aborrecem. Você chegou a entender que ele disse que aquele que derrama o sangue do inocente o aborrece? Quando Deus fica aborrecido quando o sangue de um inocente é tirado. Porém, a 7ª coisa para Deus é abominável. Aborrecimento todo mundo tem. O que é uma coisa abominável? É um pedófilo, é um estupro. Uma coisa abominável é uma coisa inconcebível. Então Deus está dizendo que Ele fica aborrecido quando o irmão, uma pessoa justa, tem o seu sangue derramado. O aborrece. Mas olha o que ele diz no versículo seguinte: que para ele abominável é o que semeia contenda entre irmãos. Para Deus é muito mais grave, é inconcebível alguém semear contenda entre irmãos do que um inocente ter a sua vida tirada. E você sabe por quê? Porque o inocente, o justo, se a vida dele for tirada, ele é justo. Se perdeu o corpo, mas a vida dele pertence a Deus. Agora, quando você semeia contenda entre irmãos, volte lá para o capítulo 18 e entenda que se esse irmão ofendido se afastar, ele vai ser mais difícil de se ganhar do que uma cidade murada. E sabe o que pode acontecer? A alma desse irmão pode se perder. Se alguém vai morrer ou não vai morrer, se o nome dele está escrito no livro da vida, se ele pertence a Deus, a nossa vida não são 100 anos aqui na terra. Com Cristo nós temos a vida eterna. Deus fica aborrecido, não era para partir, não era a hora, tirou a vida do inocente, mas tudo bem, ele é meu, está comigo, vai passar a eternidade comigo. Agora, aquele que está ofendido, se ele se perder, e se ele não voltar, todo o sacrifício que Deus fez por ele, foi jogado na lata do lixo. Sabe por quê?
por aquele que não vigiou com a boca, por aquele que quis criar uma contenda, por aquele que quis falar do outro. No caso de Caim foi inveja, os irmãos de José. Mas existe uma série, não dá para ficar falando aqui, porque se eu falar aqui a gente vai longe, a gente tem horário. Mas você já entendeu. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Quando a gente lê, depois leia, lição de casa para você. Leia o capítulo todo de Provérbios 18, leia umas 3 vezes. Leia meditando versículo por versículo. Tem muito mais pérolas aqui. Tem muito mais coisa boa aqui. Por exemplo, a palavra diz aqui, no versículo 24, que é o último versículo do capítulo de número 18. Olha que coisa linda. O homem de muitos amigos deve se mostrar amigável, mas há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Não é muito mais bonito você ter amigos mais chegados do que irmãos? Você ter comunhão dentro da igreja? Você sabia que quanto mais comunhão o corpo tem, mais o corpo é abençoado? Você sabia que tem pessoas que não são abençoadas exatamente por causa disso, por falta de comunhão? Leia depois na sua casa o Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em unidade. É como óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba, pelas vestes. Aí o salmista diz: assim é a bênção do Senhor. Porque na união dos irmãos é onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Meu irmão, vamos deixar a picuinha de lado. Vamos deixar a discussãozinha de lado. Vamos deixar a contendazinha de lado. Ciúminho de lado. Saia hoje dessa igreja. E como diz o Senhor Jesus, vai depressa se reconciliar com o seu irmão. Vai depressa, antes que você seja entregue na mão do juiz. Você está sem falar com um parente seu? Há quanto tempo? Por quê? Vai lá. Mas não sou eu que tenho que ir até ele, é ele que tem que vir até mim. Para com isso, você tem o Espírito Santo, você tem os frutos do Espírito. Mostre que você é superior, porque você tem um Deus dentro de você, perdoador. O nosso Deus nos amou antes que nós o amássemos, sendo nós pecadores. Ele nos ama incondicionalmente. Você se afasta, Ele continua te amando. Você blasfema, Ele continua te amando. Você cai, Ele continua te amando. Você repete o mesmo erro, Ele continua te amando. Ele não diz: meu amigo, você acha o quê? Que aqui é a festa do caqui? Não, Ele continua te amando. Porque Ele quer que você esteja com Ele até o último dia. Porque perseverando até o fim, você será salvo. Vamos ser uma igreja que ama mais, julga menos. Vamos ser uma igreja que resgata. O nome dessa igreja é MAF ou não é MAF? É MAF ou é máfia, pastor? É MAP, mas é MAF, né? Porque é o H, né? É MAF ou é máfia? MAF. O que é MAF? Que é MAP, né? Ministério Apostólico Pescadores de Homens. Ou é Ministério Apostólico Os Homens que se explodam? Não é. Então vai pescar. Vai pescar. Vai botar o anzol e trazer de volta aquele que se perdeu. Olha para essas cadeiras aqui que não tem ninguém e diz: aquele que estava fora, eu quero ele aqui dentro. Ainda que seja mais difícil do que uma cidade murada, eu vou encerrar aqui.
Até a cidade de Jericó era uma cidade murada também, era intransponível também. Mas o Senhor disse: se vocês perseverarem, se vocês derem 7 voltas, se vocês tocarem a trombeta, se vocês gritarem, se vocês tiverem um ato profético, se vocês acreditarem, o muro vai cair. E eu profetizo: muros vão cair, e ainda que seja difícil, você vai resgatar aqueles que estavam afastados da presença de Deus. Vamos trabalhar para Jesus. Vamos colocar mais amor dentro da igreja. Feche os teus olhos. Eu vou chamar o pastor Vitor. Mas eu quero antes dizer algo. Hoje Deus está trazendo um novo tempo para a sua casa, para a sua família e para esta igreja. Meu irmão, quando você resgatar, deixar o orgulho de lado, trazer de volta o que está perdido, Deus vai abençoar tanto a sua vida, meu irmão. Talvez era isso que estava faltando para que aquilo que você tanto esperava que estivesse acontecendo, já estivesse acontecendo. E hoje Deus vai trazer liberações sobre a vida de muita gente. Quando você liberar o perdão, e é isso que eu quero que você faça agora. Eu vou passar para o pastor Vitor. Mas em nome de Jesus diga assim: meu Deus, meu Pai, se algum dia eu não vigiei com a minha boca, com os meus ouvidos, permiti que algo entrasse dentro de mim, me contaminasse e fizesse com que eu tivesse atitudes que eu não quis, me perdoa. Eu também libero perdão do meu coração. E a partir de hoje eu vou lutar, vou transpor muralhas, se for necessário, mas vou resgatar aqueles que estavam perdidos. Fale com Deus, o seu pastor vai orar por você. Aleluias. Você pode fechar os teus olhos. Você pode glorificar ao Senhor nessa hora. Amado, eu tenho certeza que esta palavra ela não veio do homem, ela veio do céu para a nossa vida. Eu não tenho dúvidas de que aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração nesta manhã é algo que o Senhor preparou, é uma água especial para nós. Amado, em nome de Jesus, e que nesta manhã nós venhamos trabalhar em nós. Porque é quando eu trabalho na minha vida pessoal é que eu vou ver a glória de Deus se manifestar no coletivo. Amado, não há como Deus manifestar a glória dele no coletivo se o meu pessoal não for transformado. Então, em nome de Jesus, com os teus olhos fechados, comece a clamar, comece a orar e comece a dizer: Senhor, trabalha na minha vida. Se a minha boca precisa de um guarda, coloque este guarda na minha boca, nos meus lábios. Se o que eu preciso é ser mais quebrantado, se o que eu preciso é ouvir mais, Senhor, naquilo que eu preciso, trabalha nesta manhã. Vai pedindo ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus. Nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos no lugar onde as tuas águas fluem, ó Deus. Nós estamos junto do ribeiro das águas vivas, e a tua palavra, Senhor, como água que nos supre, ela foi ministrada neste lugar. Então, em nome de Jesus, Senhor, vem agora saciando a nossa necessidade. O que essa pessoa precisa, o que eu preciso para agradar e glorificar o teu nome e agradar o teu coração, ó Deus. Aquilo que eu não consigo fazer com as minhas forças, faz esta manhã, através do teu Espírito Santo. Meu irmão, comece a abrir a tua boca, comece a levantar a tua mão para o céu, comece a se quebrantar na presença do Senhor, porque se nesta manhã, se você se quebrantar, Deus vai mudar a tua história. A nossa igreja, ela muda através da mudança de cada um de nós. Aquilo que precisa ser transformado no coletivo, ele começa no pessoal. Então, em nome de Jesus, ó Deus, muda-nos nesta manhã,
transforma-nos nesta manhã. Pai querido, olha para nós nesta manhã e através desta palavra, através desta água, vem nos limpando, limpa o nosso coração e a nossa mente, para que venhamos te glorificar não apenas com palavras, mas para que venhamos te glorificar com posicionamentos e atitudes. Você pode abrir a tua boca, levantar a tua mão e adorar. Você pode abrir a tua boca, levantar a tua mão e glorificar. Dá liberdade, dá liberdade, dá liberdade ao Senhor. Isso, igreja, dá liberdade ao Espírito, dá liberdade para que o Senhor venha agir. Enquanto você levanta a tua mão e glorifica, Deus está trabalhando, Deus está mudando, Deus está transformando. Trabalha em nós, Senhor, aleluias. Adore ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, você pode louvar isso, declarar: nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo. Você pode dizer mais uma vez: se tu olhares, se tu olhares, Senhor, para dentro, nada encontrarás, nada encontrarás de bom. Declare isso. Porque o mérito não é nosso, ó Deus. Diga: mais um desejo tenho de ser Levante a tua mão e declare: preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo. Então levante a tua mão, solte a tua voz, diga para Ele: dá-me um coração igual ao teu, dá-me nesta manhã, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu. Dá-me um coração igual. Se tu olhares, Senhor, diga bem alto, vai. Se tu olhares, Senhor, para onde? Nada encontrarás de bom. Levante a tua mão, mais um desejo eu tenho, diga: mais um desejo tenho de ser. Eu preciso, nós precisamos, ó Deus. Perdoa e transforma, perdoa e move. Aleluias. Como igreja, como corpo, declare: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um ensina-me. Levanta a tua mão e diga para Ele: ensina-me a amar. Ensina-me a amar o meu, a olhar com os teus olhos, a perdoar com teu perdão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu. Enche-me do teu Espírito, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, diga para Ele: enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó, dá-me um novo coração, novo coração.
Eu quero ouvir você, declare, dá-me um corpo. A igreja clama, o corpo clama, meu mestre, dá-me um corpo. Dá-me, Senhor, coração disposto a obedecer, a cumprir o teu querer. Dá-me um coração, dá-me um coração igual. Senhor, às vezes a gente olha para a igreja e a gente pergunta: Senhor, por que as coisas não acontecem? Às vezes a gente olha para a igreja e diz: puxa, as coisas poderiam ser melhores, as coisas poderiam ser diferentes. Mas, meu irmão, entenda uma coisa: a igreja somos nós. Cada um de nós somos a igreja do Senhor. Aquilo que Deus vai fazer no coletivo, aquilo que Deus vai fazer no corpo, começa do particular de cada um de nós. Começa do pessoal, da relação pessoal que cada um de nós temos com o Senhor. E eu não tenho dúvidas de que essa palavra que o Senhor trouxe nesta manhã é para trabalhar no nosso pessoal. Porque se a gente crescer no pessoal, nós vamos avançar no coletivo. Se nós crescermos como membros, nós vamos crescer como corpo. Então, mais uma vez, para terminar, diga: dá-me um coração igual ao teu. Peça isso aí, como uma oração. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a ouvir. Essa disposição que precisamos ter, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Diga glória, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Você toma posse de tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou, falou com você nessa manhã através da palavra. Amém. Disposição. Eu acho que esta canção que a gente acabou de louvar, eu acho que ela diz tudo. Eu estava ouvindo o pastor Biratã pregando, e ele citando algumas passagens, e eu glorifico a Deus, sabe, pastor, porque o Espírito é o mesmo. Só muda o mensageiro, mas o conteúdo são coisas que a gente ministra na igreja, são coisas que a gente fala. Então tudo que o pastor estava falando estava testificando no meu coração. E sabe qual é a conclusão que a gente chega? Que o que falta não é ensinamento. O que falta não é direção. O que falta é o que a gente acabou de louvar aqui na canção e que a gente pediu na canção. O que falta é um coração disposto a pegar o que ouviu, a pegar o que tem recebido da parte de Deus e colocar em prática. Então, enquanto você estiver orando na sua casa, como o pastor falou, às vezes a gente perde tanto tempo de oração dizendo: Senhor, abençoa a minha casa, faz isso, me dá aquela bênção. Eu não estou falando para você que é errado você orar para Deus abençoar, para Deus curar, nada disso, é certo. Mas que nós venhamos ter com a mesma dedicação que temos para pedirmos coisas, para recebermos coisas, que venhamos ter a mesma dedicação também para que quando orarmos, venhamos orar para Deus dizendo: Senhor, me dá disposição. Sabe aquela disposição que eu tenho para passear, aquela disposição que eu tenho para me divertir? Me dá, Senhor, essa mesma disposição para fazer o que é certo, para fazer o que é agradável, para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Você toma posse desta palavra sobre a sua vida. Eu quero aproveitar que você já está de pé. Nós já vamos estar daqui a pouquinho dando a bênção final. Mas eu queria pedir a você, pegue nas suas mãos a tua oferta. Pastor, eu trouxe meu santo dízimo hoje. Hoje é o último, né? Último domingo do mês. Você trouxe a primícia, pegue. Pastor, eu trouxe a minha oferta, pegue. Pastor, posso fazer no cartão? Pode. Só procurar o nosso irmão Divan lá no fundo. Pastor, posso fazer pelo Pix? Pode. Daqui a pouquinho vai aparecer aqui. Amém?
Mas não deixa de fazer o teu melhor, não. Se nós estamos aqui, quem crê que esse lugar é o Ribeiro? Diga glória a Deus. Foi como a gente falou no início, né? Esse lugar é o lugar onde as águas de Deus fluem. As águas que curam, as águas que limpam. As águas de Deus que nutrem o nosso corpo espiritual. Essas águas, elas são vertidas daqui. E quando você é fiel, você mantém este poço aberto, você mantém as águas jorrando, amém? Então pegue nas tuas mãos a tua fidelidade. Eu quero cumprimentar também você que nos acompanha pela internet. Você agora pode fazer também, de onde você estiver, faça também a tua fidelidade, faça o teu melhor, em nome de Jesus, amém? Levanta para o céu a tua oferta aí onde você está. Você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos. Curve a cabeça, feche os olhos. E com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor meu Deus. Mas diga isso com autoridade, diga com fé, diga: Senhor meu Deus, eu tomo posse da palavra que eu recebi do Senhor nesta manhã. Mas eu reconheço que este lugar precisa mais e mais da tua palavra. E para que haja continuidade do fluir, é que eu te apresento o meu melhor. Receba a minha fidelidade como um cheiro suave, agradável a ti, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado porque ao estarmos aqui nesta manhã podemos sentir a tua presença. Muito obrigado porque por estarmos aqui nesta manhã podemos receber a direção de como fazer as coisas segundo a tua vontade, porque te servir não é te servir ao nosso modo. Nós não temos que fazer aquilo que é agradável a nós, mas temos que estar dispostos a fazer aquilo que é agradável a ti, ó Deus. E cada vez que estamos neste lugar, recebemos a direção para agradar ao Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, receba a adoração e a fidelidade de cada um dos teus filhos, para que mais e mais a tua palavra flua, para que mais e mais as tuas águas jorrem, e para que mais e mais sejamos instruídos segundo a tua vontade. Abençoe a vida de cada fiel nesta manhã, Senhor, que a tua palavra se cumpra, que as tuas bênçãos venham alcançar os celeiros de cada um dos teus filhos, que o Senhor dê ordem para que a bênção esteja sobre a vida deste filho, sobre a vida desta filha, não só hoje, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos, amém, graças a Deus. Sai do teu lugar, deposite ali no coração a tua oferta. Vem louvando, vem adorando ao Senhor. Vamos louvar. Me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Opa, assim, ó. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. Tu és o motivo da minha alegria. Assim, ó, com palmas, isso, ó. Louve. Deus meu, tu és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar, declare. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, diga mais uma vez. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Povo da internet, Deus abençoe, aleluia. Vamos aplaudir mais forte. Diga glória a Deus. Pastor Biratã, vem aqui mais uma vez, deixa eu orar por você, abençoar a sua vida. Vem cá.